Então, pessoal, agora a gente vai dar uma olhadinha neste elemento aqui, que é o toggler, né? Que é o responsável por expandir a barra de navegação quando ela está aqui colapsada, né? Retraída. Então, esse é o botão que faz essa função. E a gente vai dar uma olhadinha com um pouquinho mais de detalhes também no comportamento responsivo aí da barra de navegação, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é identificar onde está esse botão aqui no código. E ele está aqui, ó, bem no comecinho, logo depois do brand, tá? A gente tem esse botão com a classe navbar-toggler, tá? Esse é o botão que vai controlar esse comportamento da barra de navegação. Vocês vão ver aqui, pessoal, que a gente tem algumas propriedades, tá? Que começam aqui com data-bs. Essas propriedades que começam com data, elas em geral são propriedades customizadas, tá? Não são propriedades pré-definidas pelo HTML. São propriedades definidas por bibliotecas que a gente usa, ou mesmo por você, né, desenvolvedor, se precisar colocar alguma informação especial ali num elemento, você pode usar uma propriedade data tracinho alguma coisa. Essas propriedades pré-definidas pelo Bootstrap, elas vão usar essa notação aqui, data tracinho bs tracinho alguma coisa, tá? E a gente vai ver que tem duas aqui, a bs toggle e a bs target, tá? Tem umas outras propriedades aqui, área controls, área expanded, área label, que são propriedades voltadas para leitores de tela, né, para acessibilidade. Essas propriedades área, elas servem para isso, para informar, né, para os leitores de tela o que é isso, né, se é um navbar, se está expandido ou não, né, qual o rótulo dessa barra de navegação, no caso desse botão. Então, essas são, né, pré-definidas aí para essa questão de acessibilidade. Mas essas aqui não, essas são do Bootstrap, tá? E a gente vai dar uma olhadinha na documentação para entender como esse botão funciona, tá? E para que servem essas propriedades. Então vamos lá na documentação do Bootstrap, tá? E aqui no menuzinho, no submenu aqui, né, sobre o navbar, a gente tem aqui, ó, comportamentos responsivos. Vamos dar uma olhada. Então aqui ele fala, olha, as barras de navegação podem usar as classes navbar toggler, collapse, expand para dizer como, né, que vai ocorrer, né, essa expansão ou essa retração da barra de navegação. E aí aqui ele tem uma explicaçãozinha para quando a gente quer que uma navbar, né, que uma barra de navegação nunca seja retraída, né, nunca colapse, que nesse caso a gente vai colocar simplesmente a propriedade navbar-expand, né, sem nenhum breakpoint lá na navbar, ou seja, aqui, ao invés de eu ter navbar-expand-md, eu vou ter simplesmente navbar-expand. Tá? Vou salvar aqui, ó, e a gente vai ver que independente da largura da minha tela, ela nunca, né, se retrai, tá? E a outra explicaçãozinha que ele tem é para barras de navegação que sempre estejam colapsadas, ou seja, independente do tamanho da tela, ela sempre vai estar retraída, a gente simplesmente não coloca o navbar expand, tá? Então eu tiro isso aqui, não coloco nenhum navbar expand tracinho breakpoint, e nesse caso ela vai estar sempre retraída, né? Mesmo com uma tela muito larga, ela vai estar sempre desse jeito. Então vamos voltar ao original aqui, né? Que é o expand MD, para a gente ver um pouquinho mais aí sobre o comportamento do toggler. Aqui, pessoal, na documentação do toggler, ele começa falando que os togglers, por padrão, eles são alinhados à esquerda, tá? Então, quando a navbar está, né, retraída, o toggler, por padrão, fica desse lado. Mas a gente vê que não é o que está acontecendo aqui. Por quê? Aí ele explica. Se
né, dentro do navbar ali, o toggler tiver depois de algum elemento, de algum outro elemento qualquer, como o navbar brand, tá? Então, ao invés de estar alinhado à esquerda, automaticamente ele é alinhado à direita, né, no extremo à direita da tela. Se você inverter os elementos, eles também se invertem, né? Ele volta lá para a esquerda, tá? Então vamos ver aqui esse comportamento. Se eu pegar esse botão aqui e colocar ele antes do brand, né? Na verdade, eu vou mover o brand aqui para baixo, tá? Para depois do button. E vamos ver como ele fica, ó. Agora ele veio para a esquerda e ele empurrou o brand lá para o extremo direita, tá? Quando ela é expandida, o navbar, né, o brand volta para a esquerda. Tá? Então esse é um comportamentozinho aí que a gente pode personalizar para o toggler ficar do lado esquerdo ou do lado direito da tela. Vamos voltar aqui o padrão. Então agora ele está aqui do lado direito. Sobre o comportamento do toggler, tá? O que acontece aqui, pessoal? O toggler, na verdade, não é uma coisa exclusiva da barra de navegação, tá? Se vocês vierem aqui na documentação do Bootstrap, vocês vão ver que tem um tipo aqui de componente chamado collapse, tá? Que pode ser aplicado a diversos tipos de elemento. Por exemplo, aqui eu tenho um botão e quando eu clico ele mostra algum conteúdo, tá? E aqui eu tenho um exemplo. O que acontece? Para usar esse componente collapse, tem algumas regras aqui, tá? Então, o elemento que vai ser oculto, exibido, ele tem que ter a classe collapse, tá? E o elemento que vai ser clicado para exibir ou para ocultar o outro elemento, né? Ele tem que ser um link ou um botão, tá? Ele tem que ter essa propriedade data-bs-toggle collapse, tá? E ele precisa também ter essa outra propriedade aqui chamada data-bs-target, tá? E aqui o valor dessa propriedade target é, no caso aqui, o ID, né, identificado aqui pela hashtag, do elemento que vai ser exibido ou que vai ser oculto, tá? Então aqui o elemento se chama, né, o ID dele é collapse example. Se a gente vier aqui embaixo, ó, vocês vão ver que a gente tem aqui o elemento div com a classe collapse, com esse ID collapse example, tá? Então é ele que faz, né, no caso, a exibição ou oculta, né, os elementos da barra de tarefas. Da barra de tarefas não, desculpa, da barra de navegação, tá? Então voltando a ela aqui, né, e ao nosso exemplo aqui, eu tenho aqui o botão que tem aqui o database toggle para aplicar, né, aquele componente collapse, tá? E eu tenho aqui o target, né, que é o navbar supported content, que no caso, tá? Aqui, ó, é esse div que tem a classe collapse e tem a classe navbar support, aliás, e tem o ID navbar supported content, tá? Então é esse componente que controla, né, a exibição desse elemento. Quando esse elemento é oculto, tudo que está dentro desse div aqui é oculto, né? Então tanto os links aqui, né, quanto o formulário, tá? E esse botão aqui, ele só fica visível, né, quando esse elemento, no caso aqui como ele é a diferença dele, né, na verdade, para um collapse comum, é que o botão, né, ele só vai ser exibido quando a barra de navegação estiver nesse estado colapsado, tá? Então aqui é uma combinação entre os dois elementos, entre os dois componentes, o componente collapse e o componente navbar, tá? Que fazem esse comportamento, tá? Tudo bem? Então, pessoal, sobre o comportamento responsivo, né, da barra, basicamente é isso. Outra coisa aqui que vocês podem dar uma olhada nos exemplos para ver é que, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui,
o brand ele está dentro, né, dessa div collapse. Então, no caso, quando essa barra de navegação for retraída, o brand também vai ser oculto, tá? Deixa eu inspecionar aqui para mostrar esse comportamento para vocês. Deixa eu aumentar. Responsive behavior. Então, ó, quando eu diminuo, que a tela provavelmente vai andar, mas ó, que ele ocultou e ficou só o botãozinho. O brand sumiu, tá? Então você pode, né, personalizar toda a barra de navegação, né, usando esse recurso, ocultando, né, colocando o brand, os elementos que você quer ocultar quando a barra estiver retraída dentro da classe Collapse. Se você quiser exibir algum link, mesmo quando a barra está retraída, basta que esse link não esteja dentro dessa div com a classe Collapse. Tá? Depois, durante o desenvolvimento do layout, a gente vai ver esse comportamento também.